Bem-vindos ao Tempo contra o Tempo, um podcast apresentado por mim, Raquel Varela, historiadora e coautora com o coletivo Kairos. Aqui queremos debater a sociedade e o mundo com toda a calma, contraditório, profundidade e liberdade que a urgência da transformação e da imaginação de uma nova forma de viver exige. Este podcast é realizado pro bono por mim, mas tem custos para o coletivo que o faz, técnicos e de investigação. Precisamos de uma esfera pública que não seja dependente do Estado ou das empresas. Se quiser apoiar ou doar um valor, pode encontrar todas as informações em tempocontraotempo.wordpress.com. Bem-vindos ao quarto episódio do Tempo contra o Tempo. Hoje, na História Feita pelo Povo, temos a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores e o internacionalismo em atos e não só em palavras. A solidariedade real e não a caridade. Em Educar é Transformar, convocamos o gigante Lev Vygotsky, porque é que educar não é simplesmente nem adaptação, nem assimilação, nem biologia, nem experiência, mas transformação. Em A Cultura é o Comum, se não agora quando, de Primo Levi, um segredo no tempero da vida. E no País Não é São Bento ouvimos os operários da Alta Europa. Despedimos-nos com o poemário Mayakovsky. Sejam muito bem-vindos. Educar é transformar, dar tudo a todos. Por que é que se tornou um tabu falar em conhecimento na escola? Esta é a pergunta que faz Newton Duarte, trazendo para o debate Vygotsky. E eu hoje queria transmitir aos nossos ouvintes algumas ideias muito contraintuitivas. A primeira é que a escola não é para entreter, mediar, aprender a brincar. A escola é um lugar de transmissão de conhecimento. E o conhecimento deve ser escolhido, evidentemente, é um currículo, e esse currículo deve conter o melhor do conhecimento produzido pela humanidade. O argumento central de Vygotsky vai fundar aquela que é a mais ousada e complexa escola de psicologia. Enfim, é uma escola, é um círculo que vai incluir homens como Leontchev, Luria, enfim, muitos outros, Davidov, Elkonin, Galperin, quase todos vão ser perseguidos por Stalin. Portanto, todos estes homens, na sua maioria são pesquisadores homens, na sua maioria eles fundam a psicologia a seguir à Revolução Russa e durante o ciclo da Revolução Russa, e quase todos vão ser perseguidos. Aliás, o próprio Vygotsky vai ser proibido de leituras na União Soviética, e depois as suas leituras vão ser profundamente eivadas de más traduções e leituras muito mecânicas. Bom, mas a ideia central de Vygotsky é que, e destes autores, que trabalhavam muito em coletivo, com muito pouca noção da autoria exclusivamente individual, mas acima de tudo num trabalho coletivo, é que nós, ao contrário dos animais, não... Quer dizer, aquilo que nos distingue fundamentalmente não é a biologia e não é a experiência, ou seja, aquilo que nos constitui, é o central, não são essas duas características, mas é a transmissão de conhecimentos, a educação. Nós não nascemos humanos, nós nascemos candidatos à humanidade, e a escola é um sítio extraordinário, não porque as crianças e os jovens estão lá despejados 9, 10 horas sentados operar telemóveis, iPads, Padlets e uma infinidade
de máquinas, mas porque a escola era um espaço onde crianças e jovens deviam estar uma parte do dia a aprender o melhor conhecimento produzido pela humanidade. E isso significava que estas crianças e esses jovens não tinham que passar pela experiência de cair para aprender a gravidade, a lei da gravidade, para aprender física, não tinham que começar um estudo filosófico todo de novo, mas ir estudar os pensadores gregos, os pensadores clássicos, os autores contemporâneos de filosofia. Ou seja, quer dizer, esta ideia que é hoje em dia completamente contraintuitiva, uma vez que com a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho e sobretudo com a perda de força dos movimentos e partidos de trabalhadores, a escola tornou-se de facto um depósito de crianças e que são adestradas para operar máquinas, e as máquinas na fase de automação são cada vez mais reduzidas aos botões, à computação, ao computador, e portanto há tarefas cada vez mais fáceis, mas que se acumulam até à exaustão por horas e horas. Bom, esta teoria é absolutamente central. E Vygotsky vai se opor fundamentalmente a Piaget, ao construtivismo, que são as bases da escola moderna. Há muitas correntes na escola moderna. A escola moderna vai surgir no século XIX também com uma corrente muito progressista, próxima do anarquismo, contra um ensino tradicional em que o aluno era uma tábua rasa, era visto como uma tábua rasa, nunca foi, evidentemente, e portanto estava ali para cumprir dogmaticamente o que os professores vertiam, o que também é uma caricatura do ensino tradicional, porque é evidente que nunca foi só isso, mas fundamentalmente a escola moderna apropriou-se contra a ideia de que a escola era centrada no professor. A escola moderna apresenta a ideia de que a escola é centrada no aluno, e contra estas duas visões, uma visão de Vygotskiana muito desenvolvida pelo pedagogo brasileiro Demerval Saviani, ou evidentemente por conceito de Gramsci de escola integral e depois por pedagogos, muitos deles que vão beber em Gramsci, desenvolvem a noção de que a escola é uma relação coetânea, portanto simultânea, não pode ser feita online, que centrada na relação professor-aluno, nem no aluno nem no professor, mas numa relação, e uma relação que transforma no ato, portanto é um conhecimento, é uma produção a produção que faz ali no ato é conhecimento, e esse conhecimento é transformador, quer do professor, quer do aluno. Não é uma relação democrática, aquela existe dentro da sala de aula. Demerval Saviani, no livro Escola e Democracia, acentua muito. O professor sabe mais e o professor tem a direção do programa, mas o objetivo do professor e o objetivo da escola é que depois de ser dado o currículo e o programa, então sim se alcança uma relação democrática, ou seja, o aluno sabe tanto como o professor. Bom, estas ideias são evidentemente muito contraintuitivas, porque hoje aquilo que nós temos é um domínio do tecnicismo, ou seja, do processo. Na verdade, esta visão pós-moderna e que explodiu nos últimos anos como uma visão centrada na ideia de processo, ou seja, o problema não é identificar quais são os melhores currícula, como é que o ensino é apaixonante, como é que se desenvolvem as funções psíquicas superiores, como a abstração, a concentração, a memória, etc. Qual é as chamadas metodologias ativas, que na verdade são uma forma caricatural de responder a um projeto burguês, liberal, hoje dominante de escola, que é a ideia de que as crianças e os jovens devem ser adestrados para operar. E é aí que vem a panóplia tecnológica, quer dizer, o centro das metodologias ativas
vai buscar uma ideia essencial da aprendizagem, que é o ensino experimental, mas hoje o que nós temos na escola não é um ensino experimental, ou seja, as crianças que estudam Camões não vão ao teatro, não vão ver uma exposição, não vão assistir a uma leitura ou fazer elas próprias uma leitura de Camões. As crianças que aprendem História da Arte, muitas delas nem sequer vão a uma única exposição de História da Arte. As crianças que estudam Biologia não vão, em alguns países ainda vão, e sobretudo na eterna Finlândia, que é o caso paradigmático de uma escola que subsistiu com qualidade e tendo o centro do objetivo na transmissão de conhecimentos e não em ocupar tempo e espaço. Ainda tem muito, por exemplo, o professor de Biologia tira uma semana, 2 semanas para ir para o campo, para as montanhas, ou com o professor de Geografia. Isso é o ensino experimental. Não tem nada a ver com as chamadas metodologias ativas, que evidentemente são uma capa para justamente a operação de máquinas e a adaptação da escola ao mercado de trabalho. E o sentido da escola não é adaptar ao mercado de trabalho, seja ele qual for, seja ele em que sociedade for. Todos nós precisamos de trabalhar e produzir bem e felizes, mas o objetivo da escola deve ser adquirir o melhor conhecimento produzido pela humanidade. Por isso é que deve haver um ensino unificado, que Gramsci, na Revolução Portuguesa, os professores lutaram por ele, chamava-se unificado, Gramsci chamava integral. É a apologia do homem vitruviano desenhado por Leonardo da Vinci. É o homem que conhece as ciências, conhece a literatura, conhece a filosofia, ele tem acesso ao melhor produzido pela humanidade. Esta abordagem histórico-social do psiquismo humano, de Vygotsky, é absolutamente central, porque ela vem lembrar que as características fundamentais do nosso desenvolvimento histórico-sociais. Isto não é simplesmente estar com os outros, embora a questão do ensino em coletivo seja fundamental e também foi muito pensado pelo círculo de Vygotsky. Aqui a questão fundamental é a dimensão, nós somos seres históricos e também somos seres históricos na medida em que transportamos para as próximas gerações o conhecimento aprendido pelas anteriores. Desse ponto de vista é profundamente revolucionário, porque o que Vygotsky está a dizer é que a escola é o sítio mais maravilhoso do mundo. A escola é o sítio onde nós ensinamos o melhor da ciência, da filosofia, da matemática. Nós ensinamos as crianças e os jovens a ler o mundo, a compreender o mundo e, portanto, a ousar pensar por si próprios. Só se pode escolher quando se conhece, não se pode escolher quando não se conhece. E, portanto, é compreender as especificidades desta relação quando quer o sujeito e o objeto são históricos e a relação deles também é histórica. O debate com Piaget não tenho aqui hoje tempo de desenvolver, mas sobretudo a escola não é para Vygotsky um espaço de adaptação ao meio por assimilação ou acomodação. Ele é um espaço de transformação. Ou seja, para Vygotsky, a importância da escola é porque ela é o lugar de apropriação pelo indivíduo da experiência histórico-social, dos conhecimentos produzidos historicamente e já existentes no mundo que esse indivíduo vive. A segunda é de que a psicologia histórico-cultural, cuja, enfim, figura central é Vygotsky, mas todos os outros nomes que eu disse, considera, atenção que isto é muito importante, os processos de aprendizagem conscientemente dirigidos pelo educador. Não há que ter vergonha da palavra educador, é uma palavra lindíssima, como o professor não é um mediador, é um educador, como qualitativamente superiores aos processos espontâneos de aprendizagem. Ou seja, aquilo que um aluno vai aprender com o professor de matemática, de física e de filosofia é superior àquilo que pode aprender espontaneamente. E, portanto, há aqui uma valoração do conhecimento que é absolutamente central para se compreender que é assim
que a grande maioria dos conhecimentos e habilidades do homem se forma, eu estou a citar o Luria, por meio da assimilação da experiência de toda a humanidade. Isto é absolutamente magnífico. Ou seja, a escola é o lugar onde nós nos encontramos com a experiência de toda a humanidade, com o saber de toda a humanidade. É absolutamente. Portanto, aquilo que distingue o ser humano dos animais, estou a citar como estava anteriormente o Newton Duarte, é o que faz superior aos demais seres vivos. Sim, nós somos superior aos animais. É, notem bem, a sua capacidade de acumular e transmitir experiência. Porque é que se tornou tabu no meio pedagógico falar em transmissão dos conhecimentos já existentes? Evidentemente, e essa agora não é a citação de Newton Duarte, é a resposta minha, não se tornou tabu onde as classes dirigentes têm os seus filhos nos colégios da Inglaterra ou da Suíça, onde todos são obrigados a ter literatura e filosofia até o 12º ano e onde o exame de passagem dessas boarding schools que custam às vezes 20 ou 30 mil euros por ano, é um ensaio crítico filosófico, ou seja, o que é a filosofia? É pensar como se pensa. Pierre Bourdieu dizia que os conceitos eram armas. É isso que se ensina nas escolas para os dirigentes e é isso que tem que se ensinar nas escolas para os trabalhadores e os setores médios, porque essa é a noção de escola. O resto não é. O resto é um armazém para fabricar pessoas profundamente alienadas, e não há democracia sem conhecimento, nem há sentido de pertença ao mundo se nós não conseguimos dominar os conhecimentos absolutamente essenciais. Aqui fica Vygotsky. Muitas das suas obras estão já traduzidas, sobretudo no Brasil, diretamente do russo. Tem havido um cuidado muito grande em traduzir o Luria, o Davidov, todos eles. Aliás, o Luria trocava muitas cartas com o Oliver Sacks, que todos vocês conhecem, neurologista norte-americano. Recomendo um artigo onde há um resumo daquilo que eu estive hoje a falar, A Escola de Vygotsky e a Educação Escolar, de Newton Duarte. A cultura é o comum. Livros, teatro, música, pintura, sejamos tudo ó produtores. Se não agora quando, é um dos 2 romances de Primo Levi. O outro, de que falaremos aqui mais tarde, é A Chave de Luneta. Se não agora quando, é a história absolutamente extraordinária de um grupo de resistência, baseado numa história verídica, que parte dos campos da Bielorrússia, e se não me falha a memória, da Ucrânia, e vão fazendo a sua travessia até conseguirem chegar ao sul da Alemanha e depois penso que Itália. Junto a esse, já li o livro há algum tempo, esta resistência que se escondeu durante a Segunda Guerra nos pântanos e nas florestas daquelas zonas, era uma resistência constituída por russos, evidentemente, por alguns prisioneiros que conseguem escapar dos campos de concentração, por desertores, enfim, um pouco uma resistência multifacetada, que também é premiada pelas suas contradições, coisa que Primo Levi conta, porque os polacos eram resistentes, mas eram fortemente antissemitas. Os ucranianos eram agora resistentes, mas inicialmente tinham apoiado Hitler. Há toda uma divisão dentro da resistência e criam-se às vezes bolsas de resistência, digamos assim, etnicamente mais próximas. Primo Levi vai refletir sobre tudo isso sem falsas mitologias sobre os comportamentos humanos, que é aliás uma característica de toda a sua absolutamente magnífica obra. E esta viagem incrível deste grupo de resistência de Guedal é uma viagem evidentemente à condição humana e também à enorme coragem que foi precisa e que se desenvolveu
na resistência antinazi durante a Segunda Guerra Mundial. Vou-vos ler uma das muitas partes. Pavel não estava convencido. E se não chegarem? Se não chegarmos, vens ao nosso encontro com o cavalo. E se não houver embarque de carga? Guedal encolheu os ombros. E se? Só os alemães é que prevêem tudo. E é por isso que perdem as guerras. Primo Levi, se não agora quando? Editado pela Dom Quixote. O tempero da vida. Levístico é uma planta, um ingrediente maravilhoso. A primeira vez que o tomei foi na casa de uns amigos na Normandia que fizeram um guisado basco maravilhoso com carnes e legumes, como há muitos guisados em muitas sociedades camponesas, mas todos eles diferentes. Este particularmente tinha o levístico que eles tinham no jardim. Parecia-me muito como um bocadinho a planta do funcho. E descobri depois que tinha sido bastante utilizada na Europa do Sul, mas foi progressivamente abandonada na culinária da Península Ibérica, mantendo-se na Europa, em países como a França. Leio na revista Jardins, embora esta tradução ou o tradutor quis brincar, ou o escritor desta peça, ou a tradução pode ter sido feita por inteligência artificial. Vamos ver, esperemos que não. Leio que é uma planta natural do Irão e da Europa do Sul e terá sido introduzida aqui pelos monges beneditinos na Europa Central e é muito utilizada no Egito. Em 1735, esta é a parte divertida, o herbanário irlandês Corr referiu que a planta, cito, iluminava a flatulência, auxiliava a digestão, provocava a micção e a menstruação, aclarava a vista e removia sinais, sardas e vermelhidão do rosto. Não sei se é da tradução, se é da diversão, mas posso garantir que o sabor é muito, é um sabor muito particular, uma erva aromática que dá um sabor muito interessante à comida. O país não é São Bento. Entrevistas com trabalhadores sobre o real do trabalho, a realidade nos locais de trabalho. Olá a todos, sejam bem-vindos à rubrica O País Não é São Bento, onde escutamos quem trabalha e como trabalha. Eu hoje tenho comigo a Susana Cruz e o João Reis. Tenho a felicidade de os receber aqui no podcast Tempo contra o Tempo. Eles são operários na Auto Europa. Susana, bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito bem-vinda. Susana, o que é que tu fazes na Auto Europa? Primeiro, há quantos anos tu trabalhas na Auto Europa e és operária na Auto Europa? Então, Raquel, eu entrei para a Auto Europa em 1995, no dia 1 de outubro, faço 30 anos este ano. Que Vai idade tu dar 30 tinhas quando anos. começaste a trabalhar? Eu tinha 19 anos quando comecei a trabalhar na Auto Europa. Já trabalhava noutros lados. Na altura, depois fiquei desempregada e pronto, e a Auto Europa surgiu na minha vida E depois era, do desemprego. e era, a Auto Europa era o trabalho de sonho que tu imaginavas quando andavas na escola? Não, claro que não. Aliás, eu quando andava a estudar, andei a estudar e eu queria seguir biologia, mas depois houve uma série de acontecimentos que a minha mãe também ficou desempregada e houve uma série de dificuldades por quais nós passámos. E eu depois deixei de estudar e comecei a trabalhar com o intuito. E quando entrei para a Auto Europa foi com o intuito de ficar lá um ano ou dois, no máximo, ganhar algum dinheiro e para depois voltar a estudar. Só que, pronto, é claro que os planos saíram furados porque a trabalhar por turnos e a estudar ainda comecei, mas depois era impensável, eu não conseguia mesmo estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Pronto, e depois as coisas vão acontecendo, vão ficando, aconteceu os namoros e depois comprei casa e pronto, e depois a partir daí que as despesas fixas que tinha fui ficando até hoje, pronto, até os dias de hoje. Susana, o que é que tu fazes na Auto Europa? O que é que, para Quer quem dizer, está lá em casa nos ouvir, que tipo de trabalho é que tu fazes?
Quer dizer, eu neste momento tenho um trabalho que toda a gente acha que é de sonho, porque eu conduzo os carros, faço o teste de estrada, eu estou na qualidade e faço o teste de estrada ao carro, o carro sai da linha, faz um primeiro teste que é o teste de rolos, mas depois nós fazemos um teste de estrada em qual testamos os carros, todos os carros são testados na Auto Europa e nós testamos os carros em estrada, que é uma pista que nós temos, testamos o mau piso, testamos as travagens, testamos para ver se os carros fazem ruído, barulhos, Quando e tu dizes vimos um o teste de estrada, para nós que não sabemos bem, é uma estrada que existe dentro da Auto Europa, ou da seja, é Auto um trabalho. Europa, sim. É uma estrada condicionada que só anda naquela pista. Pronto, é mesmo uma pista de. É uma estrada, pronto, como se fosse um autódromo, só que muito mais pequeno, em qual nós testamos o carro de forma, como é dizer, pronto, aquilo é uma forma controlada, não é assim uma coisa. Nós também não dá para andar ali a 200 e 300 a hora, é uma coisa controlada. Claro. E Pronto, tu há já. quanto tempo sempre tiveste a fazer esse trabalho na Auto Europa? Não. Eu tive 12 anos na linha de montagem. Pronto, a E na montar linha de os. montagem, o que é que tu fazias? Olha, eu quando entrei para a Alta Europa, na minha equipa era a única rapariga, porque havia poucas raparigas na Alta Europa. E eu entrei para uma zona que a gente chamava a zona de chassi, a qual fazíamos os enchimentos de óleos de travão, de combustível, de coolant. Eu basicamente ali já, em termos de peças assim grandes, porque o carro já vinha com motor, já não montava assim muito coisa, era mais uns apertos e era fazer os enchimentos com umas mangueiras e com. Pronto, que nós, aquilo depois era tudo a direção assistida, também leva óleo, tudo o que era enchimentos de óleos e de combustível era feito ali na linha onde eu estava. Isso, para nós termos uma ideia, significava que tu tinhas que encher o óleo de quantos carros por dia, ou quantos carros por minuto, ou por hora? Pronto, eu quando entrei, para as pessoas terem uma ideia, quando entrei para a Auto Europa, nós estávamos a fazer, eu não tenho um número preciso, mas eu acho que era 150 carros por dia. E o objetivo, estávamos a trabalhar já há 2 turnos, e o objetivo era 254 carros nos 2 turnos. Ou seja, nós passávamos de 150 para 254, que na altura eram muitos carros, né? Não era assim uma coisa. Pronto, a linha ainda estava em construção, estamos a falar 1995. Susana, E pronto, diz. Desculpa interromper-te. pronto, a realidade agora é outra, mas na altura passarmos de 150 para mais 100 carros por dia era assim uma coisa de loucos. Até porque não tínhamos a mão de obra que temos agora, não era assim, nós tínhamos que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Agora as pessoas fazem menos operações, são mais pessoas, mas nós antes fazíamos mais, acabámos por ter mais tempo para fazer o carro, mas tínhamos que fazer muito mais coisas. E na altura íamos passar de 150 para 254 ou 234, era assim um valor que nós dizíamos isto é de loucos, nunca vamos conseguir. Mas pronto, e o que é certo é que conseguimos e agora neste momento estamos a fazer 1100 carros por dia. Susana, eu já lá vou aos ritmos de intensificação do Sim, sim, trabalho e sim. ao trabalho noturno e também essa palavra de estás num trabalho de sonho, no qual eu notei alguma ironia, mas não sei se foi a minha interpretação. Foi irónico, sim. Até porque há um. Tu e o João Reis destacaram-se na luta e têm-se destacado como dirigentes sindicais na luta pelas condições de trabalho na Auto Europa e contra a obrigação do trabalho noturno e ao fim de semana. E é um assunto fulcral para os trabalhadores da Auto Europa e para tantos trabalhadores no país. Na verdade, pensa-se que hoje, a números reais, pode atingir cerca de 1 milhão de trabalhadores, quem sabe mais. João, bem-vindo também. Tu trabalhas num setor diferente na Auto Europa. Olá Raquel, obrigado pelo convite. Sim, eu trabalho num outro setor. Trabalho num setor chamado Unidade de Negócios de Cunhos e Cortantes, que basicamente produz os moldes que vão moldar as bobinas de chapa e fazer a parte da carroceria do carro, digamos, o esqueleto do carro.
E isso significa, se eu entendi bem, que é um trabalho menos repetitivo do que o da Susana, por exemplo, e do que da maioria dos trabalhadores da Auto Europa. É menos linha de montagem, é isso ou não? Não é um trabalho em série, é um trabalho que não depende apenas da dinâmica da Auto Europa. É um trabalho que congrega muita especialização técnica, e conhecimento. Tu E fazes sim, peças, é não é. isso? Fazes Não, peças? eu faço moldes em máquinas de controle numérico, máquinas CNC, as antigas fresadoras, que moldam materiais de ferro ou aço que chegam numa fundição, já numa forma pré-aproximada e que depois vão ser, digamos que moldados, maquinados por essas máquinas, por essas fresadoras CNC, aproximando-se daquilo que é depois o objetivo final para moldar, cortar e dar forma às peças de chapa do carro. João, tu trabalhas, como é que são os teus horários de trabalho? Assim, imagina um mês, de trabalho, como é que são os teus horários? Eu atualmente o departamento em que estou trabalha numa rotação chamada o 6-4, ou seja, trabalhamos 6 dias seguidos e folgamos 4, e sempre que folgamos trocamos de turno, ou seja, se eu estiver a trabalhar durante os próximos 6 dias de manhã. Depois da folga de 4 dias, vou passar para o turno da noite durante os 6 dias seguintes à folga de 4 e depois da folga seguinte para a tarde e assim sucessivamente, sempre em rotação. Anteriormente, o meu departamento trabalhava numa rotação que era durante 10 semanas, oscilava manhã-tarde, uma semana manhã, outra semana tarde, uma semana manhã, outra semana tarde, e depois durante 5 semanas seguidas estávamos no turno noturno, portanto de madrugada, das 11h40 às 7h10 da manhã. João, tu destacaste, a Susana também, e tantos trabalhadores da Auto Europa, na altura, no final do governo de António Costa, fizeram, não me lembro se foi exatamente no final, mas foi no governo da Geringonça, fizeram uma greve contra a obrigatoriedade do trabalho noturno e do trabalho ao fim de semana, que não estava disseminado na Auto Europa, e desde então passou a ser obrigatório. Foi, aliás, ampliada a muitos trabalhadores portugueses, ou seja, a derrota da vossa greve significou que muitos empresários sentiram-se à vontade para impor esses horários noutros setores, mas ao mesmo tempo nasceu o vosso sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automóvel, que não é só da Auto Europa, cuja matriz é a luta por condições de trabalho, em particular contra esta expansão do trabalho que vai, se eu posso dizer assim, Dilão, se faz algum sentido ou não, vai engolindo a vida privada, pessoal e até a saúde, até não, sobretudo a saúde dos trabalhadores. Principalmente. Sim, o nosso. Primeiro, um pequeno detalhe. O sindicato começou, de facto, por um sindicato muito relacionado com a dinâmica da Auto Europa e com essa batalha que travámos contra um modelo de trabalho que adoece os trabalhadores e que torna a nossa vida mais curta, se quisermos, em última instância. Mas ele é hoje em dia um trabalho um sindicato que se alargou a todos os trabalhadores que se relacionam de alguma forma com o setor automóvel. Então, trabalhadores da limpeza, trabalhadores de recolha de resíduos, trabalhadores que de alguma forma tomaram contacto ou tomam contacto com este setor. De facto, como voltando aqui Seja um na Auto bocadinho. Europa ou não, pode ser Sim, qualquer seja. empresa nacional do ramo automóvel. Sim, 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 a pode. Agência Nacional. O nosso, de facto, voltando aqui ao centro do aparecimento do sindicato e um bocadinho àquilo que falava inicialmente do que é que nos moveu a esta guerra em 2017, que começou em 2017.
na verdade, ela tem que ver exatamente com uma reação dos trabalhadores no momento que muitos trabalhadores da Auto Europa e das empresas abrangentes e fornecedoras da linha de montagem da Auto Europa esperavam um salto em frente no sentido de melhoria das condições associada a um novo modelo de sucesso que a empresa produzisse, e na verdade, quando chegou esse modelo capaz de abranger mais trabalhadores, aumentar a contratação para a empresa, na verdade, o que assistimos foi a uma piora das condições de trabalho, não tanto do ponto de vista do vínculo precário ou do salário ou tudo mais, mas principalmente porque associado a este novo modelo veio uma dinâmica de trabalho, um modelo de trabalho mais intensivo e menos respeitador da saúde laboral, né? Da saúde dos trabalhadores. E, portanto, passámos a ter uma rotatividade maior dos turnos, e falo a nível geral, porque já existia, de facto, alguns setores minoritários, manutenções. O meu próprio setor onde trabalho já trabalhava à noite, de madrugada e ao fim de semana, mas de facto foi a generalização de um modelo de trabalho com muita rotatividade e também ao mesmo tempo mais intensivo do ponto de vista dos ritmos, ou seja, a dinâmica de que falava a Susana, de que no tempo dela faziam mais tarefas, mas que tinham mais tempo para fazer essas tarefas, neste momento há de facto menos tarefas, portanto há uma repetitividade maior que também não é um modelo de trabalho saudável, antes pelo contrário, há uma repetitividade maior do trabalho e ao mesmo tempo há um curto espaço de tempo para potencializar ao máximo a capacidade de produção da empresa com danos na saúde dos trabalhadores. E os números que temos assistido a esse nível têm sido de facto demonstrativos de que é um modelo que adoece quem trabalha, adoece na generalidade dos trabalhadores, seja psicologicamente, seja obviamente fisicamente. A vossa percepção, e agora pergunto-vos, quer como trabalhadores, quer como dirigentes sindicais, das queixas que vos chegam, daquilo que chega ao sindicato, desde que foi introduzido o trabalho obrigatório à noite e ao fim de semana, há um aumento das pessoas doentes e adoecidas pelo ritmo de trabalho? Claro que sim. Isso é sem dúvida. E nós vimos que cada vez mais os jovens que entraram nesta última remessa, vá, a doença é muito mais rápido do que as pessoas que estão lá há muito mais anos. Ou seja, nós que estamos lá há muito mais anos temos as nossas mazelas, mas nota-se que pessoas que estão lá há 6, 7 anos que já estão pronto, com muitas mazelas, com muitas tendinites, com muitos problemas a nível de tendões e de postura pronto, e nota-se muito isso. Nós até costumamos às vezes dizer isto é um bocado ridículo porque os mais novos estão mais doentes que os mais velhos. Acaba por ser um bocado por aí. Eu gostava de deixar uma nota aqui, para os nossos ouvintes, que todos os estudos feitos em qualquer país do mundo têm conclusões muito semelhantes do ponto de vista do que é que significa o trabalho por turnos e o trabalho noturno na saúde dos trabalhadores. Falando de dados como um aumento de doenças do foro ligadas, por exemplo, ao cancro ou doenças cardiovasculares, cujo risco pode aumentar 30% ou mais, fora outras consequências. Pegando neste número e na vossa experiência dolorosa que sentem no corpo, como é que vocês acham para esta visão idílica de que a Auto Europa é o exemplo do país? Marcelo Rebelo de Sousa foi-se apresentar como candidato à presidência na Auto Europa. Quer dizer, esta visão, quando se anuncia, a Auto Europa anuncia-se um recorde de carros e de lucros da Volkswagen, sem nunca referir quantos trabalhadores adoeceram, porque é que eles adoeceram, quais são as condições destes trabalhadores, quando é que eles veem a família? Eu pergunto-me com estes horários. Como é que se tem uma família com um horário como o que vocês me descreveram? Eu, sem querer afastar-me muito da realidade, e provavelmente a realidade é pior do que aquilo que vou dizer, como dirigente sindical ou como membro da Comissão de Trabalhadores, naquela realidade, 90% dos casos que me chegam está relacionado com
doenças provocadas pelo modelo de trabalho ou de alguma forma associadas ao tipo de trabalho, com acidentes de trabalho, não necessariamente só doenças por profissionais. Então, a saúde laboral hoje em dia ocupa-nos naquela realidade cerca de 90% da nossa atividade. Eu acho que esse número é demonstrativo, é sintomático de um modelo de trabalho que adoece quem trabalha e, portanto, se nós falamos se nós identificamos este tipo de modelo de trabalho como um modelo a repetir para toda uma realidade, porque nós, trabalhando na Auto Europa, reconhecemos a forma como a Auto Europa é vista de fora, né? Sabemos, porque contactamos com a realidade, o nosso ciclo social, a nossa família, e aquilo que de facto nos dizem é ver a Auto Europa de facto como um modelo. Mas na verdade o modelo oculta, não só dá-nos duas mensagens, não só oculta o tipo de trabalho e este modelo de fábrica de doenças que é uma fábrica no setor automóvel, mas por outro lado, exatamente pela perspectiva positiva que as pessoas têm, apesar de tudo isto, que a Auto Europa de alguma forma é mais positiva, diz-nos que o resto do setor, todas as empresas subcontratadas, que na verdade é uma ferramenta de produção de precariedade e de colocar trabalhadores com menos ferramentas para lutar por melhores direitos e melhores condições de trabalho, a realidade destes setores é muitas vezes muito pior, porque não apenas têm o mesmo modelo de trabalho, o mesmo ritmo, a mesma intensidade de um modelo de trabalho que é na verdade, como dizia há pouco, uma fábrica de doenças, e por outro lado tem toda a precariedade e todos os baixos salários associado à subcontratação e a toda essa realidade que nós conhecemos no resto do país e mesmo no setor automóvel, nas empresas fornecedoras. Então, na verdade é isso, ou seja, nós hoje em dia, se racionalizarmos o que é que significa do ponto de vista social, né? Porque eu acho que muitas vezes nós temos que nos afastar daquilo que é uma pressão da nossa realidade e todos estamos ali para ganhar dinheiro e, portanto, obviamente, todas as ferramentas associadas a este modelo de trabalho levam-nos a acostumarmos-nos a este modelo e não vermos como alternativo qualquer outra realidade, com subsídios de turno, com formas de compensar monetariamente todo um desgaste do ponto de vista de saúde, mas eu acho que nós, como parte desta realidade, muitas vezes, temos que nos tentar abstrair daquilo que é toda esta pressão de estarmos ali para ganhar o nosso salário e pensar qual é a lógica de alguém estar a fazer um molde, alguém estar a fazer um carro, alguém estar a produzir peças da carroçaria ou a montar peças de carroçaria às 3 da manhã, às 4 da manhã. Susana, esta é uma pergunta, enfim, dolorosa e tão importante. O que é que tu sentes quando estás, imagina conduzir um carro às 3 da manhã ou às 5 da manhã? Vou dizer que sinto muito sono. É horrível, é muito horrível. É uma coisa, e quando eu disse ironicamente que as pessoas quando dizem tu tens um emprego de sonho porque conduzes os carros, pronto, logo em primeira mão, e eu digo assim, eu tenho um emprego de sonho, não, porque é assim, todos os dias eu faço a mesma coisa, a mesma pista, a mesma estrada, pá, e aquilo torna-se repetitivo, e o tornar-se repetitivo e tornar sempre a mesma coisa, a nossa mente não funciona. E eu, a partir das 3 da manhã, o que é certo é que eu muitas das vezes não me lembro se conduzi o carro ou não. E isto é grave porque eu estou a conduzir uma máquina e as máquinas são perigosas e eu muitas das vezes acabo de fazer o carro, estou a introduzir, vou levar o carro para dentro da fábrica novamente e não me lembro se fiz o carro. Portanto, é para ver o nível de cansaço e o nível de como é que é dizer, de repetitividade que nós temos, que nós nem conseguimos lembrar ao final de uma noite de trabalho se fiz carros, se não fiz, porque muitas vezes aquilo é tão repetitivo que eu não me lembro se fiz o carro ou não. Pronto, é assim uma coisa, eu não consigo descrever, mas é isso que eu sinto. Eu queria introduzir aqui, perante a vossa descrição, duas notas históricas que eu acho que podem ter alguma relevância, que é a primeira greve
operária realizada em Portugal foi em 1849, justamente no vosso setor, no setor metalúrgico. E foi contra o trabalho noturno. Na altura, o trabalho noturno era 2 horas a seguir ao pôr do sol, ou seja, não havia realmente trabalho noturno porque não havia esta Exato. disponibilidade deste, alguém já lhe chamou, um capitalismo que é 24/7. Aliás, o Brasil neste momento tem em curso manifestações e uma luta a exigir acabar com a jornada de 6-1, ou seja, as pessoas só descansarem um dia. E uma Um das dia. coisas, uma das lutas fundamentais durante a Revolução socialista dos escravos, dos escravos se libertarem de ser escravos, foi em 74, 75, foi justamente a abolição do trabalho noturno que não fosse essencial, o pagamento muito superior dos fins de semana, etc. E a introdução do fim de semana de descanso, ou seja, a vida não tem preço, a saúde não tem preço. Outra das greves que nós constatámos e que publicámos no nosso livro Breve História de Portugal e que eu achei muito curiosa, porque essas foram para mim uma completa novidade quando estava a fazer a pesquisa do livro, foi greves contra a subcontratação. Ou seja, o movimento operário fazia greves contra a subcontratação, dizendo, isto na segunda metade do século XIX, no último quartel do século XIX, não nos interessa se a empresa casa-mãe subcontrata ou não. Nós somos todos trabalhadores e não aceitamos essa subcontratação. Nós todos temos que ter as mesmas relações de trabalho, Entendi. porque essa subcontratação só vai piorar as nossas relações de trabalho. Ou seja, várias greves, uma percentagem elevada, que agora não me lembro de cor, na verdade a nossa fonte foi o professor José Tengarrinha, eram contra as empreitadas. Na altura chamava-se empreitada. Ou seja, chegava lá um patrão e dava uma empreitada a outro, muitas vezes até um trabalhador ou um pequeno construtor, ou fosse o que fosse, e esse contratava outros. E o movimento operário fazia greves, parava e dizia: não aceitamos a subempreitada, não aceitamos a empreitada porque isto vai piorar as nossas relações. Bom, eu faço esta pergunta faço este pequeno introito para vos passar outra pergunta, que é: vocês, quando construíram o sindicato, havia outros sindicatos. Porquê é que vocês sentiram a necessidade de construir um sindicato novo? Como é que vocês olham para o sindicalismo? Enfim, também não posso deixar de vos fazer esta pergunta. Vocês são trabalhadores que se mantêm no ativo ou são dirigentes sindicais a tempo inteiro? Eu vou começar e depois o Reis acaba. Eu acho que o nosso sindicato surgiu porque na altura havia um gap, porque para já a Geringonça também estava no governo e o sindicato que tem mais força em Portugal, que é a CGTP, na altura tinha, que faz parte de um partido e nessa altura estava lá no governo. E acho que o nosso sindicato surgiu porque havia um gap na defesa dos trabalhadores, porque eu pelo menos acho que não havia um sindicato que defendesse e que visse a necessidade dos trabalhadores. Nós, como éramos todos trabalhadores da Alta Europa, éramos todos operários, sentimos essa necessidade, porque não havia ninguém que nos representasse e que visse o nosso lado, no sentido que eles queriam introduzir o trabalho noturno, queriam introduzir o trabalho ao fim de semana, e não vimos ninguém ou não havia ninguém que nos defendesse nesse sentido. E acho que houve a necessidade de criar um sindicato. Na altura começou com um movimento e acabou com um sindicato. E acho que o nosso sindicato surgiu a partir daí, porque o nosso sindicato é formado por trabalhadores que estamos todos no ativo, nós trabalhamos todos na Alta Europa ou nas empresas que agora representamos. E houve essa necessidade, porque não havia ninguém, todos os sindicatos estavam ligados de alguma maneira a um partido. E isso para nós era impensável, e nós queríamos alguém que fosse isento nesse sentido e que defendesse fosse os trabalhadores e não os partidos ou cores políticas. Acho que foi por aí, mas o Reis agora pode completar, que eu acho que ele é melhor conversador que eu. João Reis. Não, na verdade, a parte dos motivos, a Susana traduz bem, ou seja, na verdade, a questão da relação entre partidos e sindicatos, não nos entendamos mal, não é uma questão de nós acharmos que os sindicatos ou os trabalhadores em geral não devem discutir política. Não, antes pelo contrário, devem discutir bastante política, inclusivamente porque
muito ou tudo daquilo que se relaciona com o nosso modelo de trabalho, com as leis laborais, com as doenças profissionais de que falávamos há pouco e com as fábricas de doenças que se tornaram muitas fábricas de norte a sul do país e mesmo no setor de serviços, no setor que não sejam fábricas, também assistimos a um mesmo modelo que provoca doenças nos trabalhadores e que não lhes dá uma condição de vida digna. Então, não achamos é que na altura havia interlocutor para aquilo que os trabalhadores sentiam, que era, como dizia há pouco, uma expectativa de melhorar a sua condição de vida e de trabalho diante de um novo modelo da fábrica onde trabalhavam. E eu acho que isso se relaciona não com o facto de serem muito politizados os sindicatos, mas exatamente com o contrário. É que reage-se muitas vezes a estas questões de modelo de trabalho com a seguinte lógica: qual vai ser o modelo que vai empregar mais gente? Qual vai ser o modelo que vai dar mais salário ou atribuir mais salário individualmente a cada trabalhador, sem pensar o que é que vem associado a este modelo de trabalho? E na verdade, apesar de tudo, ou seja, apesar dos trabalhadores irem aumentar o seu subsídio de turno, apesar dos trabalhadores conhecerem que iriam garantir com este novo modelo mais cerca de 2.000 postos de trabalho, insurgiam-se contra o modelo de trabalho porque viam nele um retrocesso na sua condição de vida, não apenas dentro da fábrica, mas na sua condição de vida no mundo e na sociedade, na relação familiar, na relação com os amigos, fora da fábrica, portanto, na sua vida de conjunto. E muitas vezes o que eu acho que faltou foi, e que eu acho que continua a faltar muito no sindicalismo, é sair da lógica do possível. É questionar porque é que trabalhamos assim e a serviço de quê que nós trabalhamos assim. Exatamente para quê? Para podermos começar a responder às perguntas que tentava fazer há pouco. Ou seja, qual é a lógica de eu estar a trabalhar com tudo aquilo que está associado às 3 da manhã a produzir um carro? Eu não sou médico, eu não estou a salvar a vida de ninguém, eu não estou a resolver um incêndio numa floresta, eu não estou a resolver um assalto a um shopping ou uma loja, eu estou a produzir um carro. Ou seja, a única utilidade de eu estar a fazer a essa hora é para aumentar a capacidade do meu patrão obter mais lucro com o meu trabalho, potencializar o aproveitamento ao máximo das máquinas em que investiu para as pôr a trabalhar mais tempo. E este tipo de questões, se nós não saímos da lógica imediata de quanto vou ganhar a mais ou quantos postos de trabalho vou conseguir ter a mais, e passamos a questionar, ok, eu quero ter mais postos de trabalho, eu quero ter mais salário, mas ok, eu também quero ter um trabalho que garanta uma vida saudável aos trabalhadores, eu não quero ter um trabalho que é uma fábrica de doenças. E portanto parece-me que foi o que sentimos na altura, e óbvio que isso estava relacionado também com a importância económica que tem uma multinacional alemã em Portugal, neste pequeno país à beira-mar plantado, que é a Auto Europa, que é muito importante economicamente, diante de um governo que relacionava o Partido Socialista com a esquerda parlamentar, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda, que o apoiavam e o sustentavam politicamente, e que para os quais, obviamente, para os números da economia nacional, para um país voltado para a exportação de bens com algum valor acrescentado, com mão de obra barata, de facto a Auto Europa trabalhar ao máximo era muito importante para o governo. E por isso é que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda deixaram completamente ao abandono, porque do Partido Socialista já sabíamos qual seria a resposta, não fossem eles os pai e mãe de parte da precariedade que vivemos no nosso país, com as empresas de trabalho temporário e tudo mais. Mas de facto do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda o que assistimos foi um abandono desta vontade dos trabalhadores de contestar o modelo de trabalho, e esse foi o motivo que levou a que nos organizássemos em torno desta ferramenta que é um sindicato, que não deixa de ser uma ferramenta de organização e luta.
João, eu vou aproveitar esta para encaminhar a nossa despedida. Vou aproveitar a tua deixa de que os sindicatos não devem ser partidários, mas têm que ser políticos. Tu referiste aí É vários verdade. partidos da esquerda e nós desde então vimos ascender uma extrema-direita no país, a direita governar. Estes setores que se apresentam como, enfim, que vêm supostamente moralizar, apresentam-se para moralizar a vida pública, limpar Portugal, ou trazer finalmente o bem-estar contra o socialismo, como diz a Iniciativa Liberal, e o PSD. Vocês, como trabalhadores, tiveram essa péssima experiência durante a geringonça e como é que foi com a direita e como é que olham a direita face ao mundo do trabalho? Podes Epá, começar, Susana. eu olho com um bocadinho de precaução e agora então isto está outra vez um bocado embrulhado. Eu politicamente, eu não tenho nenhum partido político e politicamente não sou assim muito envolvida no mundo da política. Lá está, por isso é que é assim, nós discutimos política, eu gosto de ouvir a opinião das pessoas e gosto de coisa, mas eu ver a direita a assumir um governo e a ver o patrão já tem as leis do lado, a maior parte das leis do lado deles, e a ver uma direita a assumir um governo e a ver que isso vai ser prejudicial a todos os trabalhadores, epá, eu vi com um bocadinho de precaução. Vamos a ver agora o que é que isto vai dar, porque isto também não está fácil. E o que é que agora os portugueses, se isto realmente o governo cair, o que é que vão decidir? Eu espero que, pronto, haja uns candidatos um bocadinho mais plausíveis, mais credíveis. João, Bom, claro que os governos de direita tradicionalmente nunca estiveram também ao lado dos trabalhadores, ou seja, o que nós assistimos nestes 50, neste meio século de democracia, com muitas aspas em Portugal, têm sido de facto governos que têm funcionado ao serviço de interesses alheios aos trabalhadores, em favor principalmente do grande patronato, das grandes empresas que conhecemos na realidade. E a direita não tem boa fama entre os trabalhadores a esse nível. Agora, acresce que, além da direita tradicional, o PSD, o CDS-PP, criou-se um espaço na política, exatamente por conta da crise de identidade da generalidade da população e em particular a maioria dela, que são os trabalhadores, com este regime democrático, que não se sentem representados, seja porque não governam em seu favor, seja porque se envolvem em todas estas trapalhadas de corrupção que nós temos assistido, em particular agora mais recentemente com o governo Montenegro. Mas de facto o que aconteceu foi que essa experiência com este regime e com este tipo de governos também não se traduziu numa alternativa de resistência e de defesa intransigente da vida e do trabalho por parte daqueles que poderiam ter se apresentado exatamente como essa alternativa. Então, agora não só temos uma direita tradicional, um partido socialista do qual também já sabemos o que esperar, como agora também temos uma extrema-direita que cresce pelo mundo inteiro exatamente por desmoralização da maioria da população com os regimes a que assistimos e por uma ausência de uma alternativa que dê voz, de facto, aos interesses da maioria da população, em particular dos João, e o que trabalhadores. fazer face a isso? Vocês, como trabalhadores, operários de setores essenciais que têm capacidade de parar a produção e historicamente tiveram um papel tão importante. Ah, como é que olham para isto? Tu achas que os trabalhadores da Alta Europa têm um papel na política nacional? Os trabalhadores da Alta Europa, e diria mais, os trabalhadores de norte a sul deste país têm um papel fundamental na política. E, portanto, a forma de nós respondermos às falsas alternativas
que a extrema-direita nos apresenta e que, na verdade, extremam ainda mais aquilo que já nos era feito pelo PSD e pelo PS, na verdade, tem que estar relacionado com uma reação e uma organização dos trabalhadores em defesa de uma melhoria das suas condições de trabalho e em defesa também da sua melhoria de condições de vida, que obviamente está relacionado com a melhoria dos serviços públicos, melhoria de condições de trabalho, questionar o modelo de trabalho que nós temos atualmente no país, dar respostas para a sua vida, mas também pensar de que forma nos podemos organizar num mundo que responda essencialmente aos interesses da humanidade e não aos interesses do lucro de estar a produzir um carro às 3 da manhã ou um relógio ou uma colher, que não tem outra explicação possível que não alimentar uma ínfima parcela da humanidade em detrimento da saúde da imensa maioria da população mundial. Não posso deixar de deixar aqui uma nota final, lembrando que também houve greves no século XIX exigindo redução do horário de trabalho para que os trabalhadores e os operários pudessem participar politicamente e ter acesso à esfera pública e à cultura. Ou seja, a redução do horário de trabalho não era só pela sua saúde, era também para terem uma voz na democracia, era também para irem ao teatro, era também para terem uma vida plena de sentido. Susana Cruz, João Reis, muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter-vos aqui no Tempo contra o Tempo. Obrigado, Raquel, e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Parabéns, obrigado. Poemário. Um poema para cada maleita. E assim nos despedimos, até para a semana, no Tempo contra o Tempo. Se nos quiser apoiar, em patreon.com/o tempo contra o tempo. Pode nos ouvir no YouTube de Raquel Varela, a minha página do YouTube, no Tempo contra o Tempo wordpress.com e no Spotify. O seu apoio é muito importante para continuarmos este projeto. Até para a semana, sempre à quinta-feira.